Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos na aula de hoje. Vamos para a correção dos exercícios. Primeira questão. Um bloco de gelo com massa de 8 kg, massa 8 kg equivale a 8.000 gramas. Está a uma temperatura de menos 20 graus Celsius, sob pressão normal. Qual a quantidade de calor para transformar totalmente um bloco de gelo em água a uma temperatura de menos 30 graus Celsius? A temperatura de 30 graus Celsius. Então, você vai de menos 20 até quanto? 30. Então, olha lá. Ó. Você tem a quantidade de calor 1, que é de menos 20 a 0, que é sensível, porque você está mudando a temperatura sem mudar seu estado físico. Então, é massa vezes calor específico, vezes temperatura final, menos temperatura inicial. Quando você atingiu a temperatura de 0, transcorre-se um certo tempo em 0, fazendo com que você tenha um sistema água mais gelo. Você tem um sistema água-gelo, porque você não tem 100% água, você não tem 100% gelo. Você continua fornecendo calor para derreter totalmente o gelo. Quando o gelo ficar totalmente derretido, você vai para a quantidade de calor, Thaís, onde você só tem água. Aí você vai elevar de 0 até quanto? Até 30 graus Celsius. Quem é a quantidade de calor 1? Né? Massa vezes calor específico vezes temperatura final menos inicial. Massa, 8.000. Calor específico, meio. Temperatura final, 0. Menos a inicial, que é menos 20. 8.000 vezes meio, 4.000. Menos com menos mais, 0 com mais 20, 20. 4.000 vezes 20, 80.000 calorias. Q2. Q2 ó, é aqui, ó, 0 até 0. Massa, 8.000. Calor latente de fusão vale 80 cal por grama. Eu tenho que ter isso memorizado. LF, calor latente de fusão, que vale 80. 80.000 vezes 80, 640.000 calorias. Já na quantidade de calor, Thaís, o que você vai ter? Ó? Você vai ter de 0 até 30. A quantidade de calor, Thaís, é calor sensível, que você muda a temperatura sem mudar o estado físico. O estado físico é água. Massa, 8.000. Calor específico, 1. Temperatura final, 30. Menos a inicial, que vale 0. 8.000 vezes 1, 8.000. 30 menos 0, 30. 8.000 vezes 0, 240.000. Qual é a quantidade de calor total fornecida? É a quantidade de calor 1, mais a quantidade de calor 2, mais a quantidade de calor 3. 80.000, mais 640.000, mais 240.000. Então, vai dar 80.000 com mais 640.000 com mais 240.000, 960.000 calorias. Tá aí a resposta da primeira. Já na segunda questão, temos o seguinte, ó. Um bloco de gelo de 100 gramas, então é massa 100 gramas, e temperatura inicial de quanto? Menos 10 graus Celsius. Foi aquecido até fundir completamente, ou seja, se derreter completamente. Em seguida, aquece-se a água obtida até sua vaporização total. Calcule a quantidade de calor total nesse aquecimento. Então, vamos para o cálculo. Olha lá. Ó. Massa, 100 gramas. Você vai de menos 10 a 0, de 0 até 0, de 0 até 100, de 100 continua em 100. Por que de 0 até 0? Porque aqui é mudança de estado físico. Mudando de estado físico, massa vezes calor latente de fusão. 100 até 100, mudando de estado físico. Massa vezes calor latente de vaporização. Então, Q1 e Q3, calor sensível. Q1, massa. Calor específico. Temperatura final menos temperatura inicial. Massa, 100. Como você está de menos 10 a 0, isso aqui é gelo. Calor específico do gelo, meio. Temperatura final, 0. Menos a inicial, menos 10. 100 vezes meio, 50. Menos com menos, mais. 0 com mais 10, que vai dar 10. 50 vezes 10, 500 calorias. Quantidade de calor 2.
você está em um processo de mudança de estado físico. Mantém a temperatura, mudando o estado de agregação das moléculas. 100, calor latente de fusão, nós sabemos que vale 80 calorias por grama. 100 vezes 80 vai dar 8.000 calorias. Na quantidade de calor, Thaís, o que você tem? Você tem aí mudança de estado físico. Massa, 100. Que, Thaís, ó, aqui, ó, vai de 0 até 100. Então, ele está no estado líquido, cujo o calor específico da água vale 1. 100 vezes 1 vezes. Só que ele vai de 0 até 100. 100 menos 0. 100, que é a massa. Calor específico, que é 1. Temperatura final, 100. Menos a inicial, que é 0. 100 menos 0, 100. 100 vezes 100, 10.000. No 4, você tem calor latente de vaporização. Mantém a temperatura, mudando do estado líquido para o gasoso. Calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. 100 vezes quanto? 540. 100 vezes 540, 54.000 calorias. Então, quanto que vai ser a quantidade de calor total? Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. 500 mais, no caso, olha lá, ó, mais aqui, 8.000, mais 8.000, mais Q3, que é 10.000, mais Q4, que é 50.000. 500 mais 8.000 mais 10.000 mais 50.000, 72.500 calorias. Agora vamos para a terceira questão. Na terceira questão, nós temos o seguinte. Considere um bloco de gelo com massa de... Quanto vale a massa? 200 gramas. Aqui temperatura? Menos 8 graus Celsius. Determine a quantidade de calor para transformá-lo totalmente em vapor, considerando um rendimento de 60%. Daqui a pouco a gente vai entender esse 60%. Bem, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Ver quanto de calor você vai gastar indo de menos 8 até 100. Então, você tem Q1, Q2, mudança de estado físico, massa vezes calor latente de, aqui no caso, fusão. Q4, massa vezes calor latente de vaporização. Então, vamos lá. Q1, massa, 200. Calor específico do gelo, meio. Temperatura final, 0. Menos inicial, que é menos 8. Menos com menos mais. 200 vezes meio, 100. Vezes 8, 800 calorias. Q2, massa, 200. Calor latente de fusão, 80. 200 vezes 80, 16.000 calorias. Q3, massa, 200. Q3 já está na água, ó, de 0 até 100. Ele já derreteu todo mundo. Aí ele aumenta a temperatura agora de 0 até quem? Até 100. 100 menos 0, 100. 200 vezes 100, 20.000 calorias. Na Q4, você chegou em 100. Quando você chega em 100, você continua fornecendo calor, mantendo a temperatura constante. Então, é a massa que vale quanto? 200. Vezes calor latente de vaporização, 540. 200 vezes 540, 108.000 calorias. Qual é a quantidade de calor total? Vai ser 800 mais 16.000, mais 20.000, mais 108.000, que vai dar 144.800 calorias. Só que a questão nos disse, bem aqui, ó, considerando um rendimento de 60%. O que ele quer dizer com isso? Que 60% do calor que você gerou equivale a quanto? 144.800. Ou seja, 144.800 é o calor que foi absorvido, que foi utilizado. Uma parte desse calor foi perdido. Então, 144.800 equivale a quanto? A 60%. Do calor real total gerado, você
ganhou, você absorveu quanto? 144.800, que vale 60%. 100% vai equivaler a quanto? A X. É o calor total real gerado. Então, 60 está para 100, 144.800 está para X. Cortei os zeros. Multipliquei cruzado. 6 vezes X, 6X. 10 vezes 144.800 vai dar 1.448.000. Joguei o 6 para baixo. 1.448.000 dividido por 6 vai dar 241.333,33 calorias. Então, o calor real gerado não foi 144.800. 144.800 foi o que ele absorveu. O calor total realmente gerado foi de 241.333,33 calorias. Agora, aqui na quarta questão, nós temos o seguinte. A temperatura de 250 gramas de gelo sobe de menos 20 a 40. Devido a uma fonte de calor que fornece 500 calorias por minuto. Então, eu posso afirmar que a fonte ela fornece 500 cal por minuto. Então, eu posso dizer que a fonte é caloria por minuto. Essa é a fonte. Se a fonte fornece 500 calorias por minuto, então a relação dessa fonte de calor é cal por minuto. Então, vamos lá para o cal. Primeiro, vamos calcular a quantidade de calor que você tem que oferecer ao sistema. Peraí, de menos 20 até quanto? 40. Q1, sensível. Q2, latente. Q3, sensível. Q1, massa, 250. Calor específico, meio. Temperatura final, 0. Menos a inicial, que é menos 20. Menos com menos, mais. 250 vezes meio, 125. Menos com menos, mais. 0 com mais 20, 20. 125 vezes 20, 2.500 calorias. Q2 é latente, massa, 250, vezes calor latente, 80. 250 vezes 80, 20.000. Q3, sensível, massa, que vale quanto? 250. Calor específico da água, 1. 40 menos, olha lá, ó, 40 menos 0. 250 vezes 40, 10.000 calorias. Quem é a quantidade de calor total? Q1 mais Q2 mais Q3. 2.500 mais 20.000 mais 10.000, que vai dar quanto? 32.500 calorias. O que nós vimos? Que a taxa é 500 cal por minuto. Não foi isso? Fonte. Fonte não é cal por minuto. A fonte é de quanto? 500. Qual a quantidade de calor? 32.500. O tempo vale X. O que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado. 500 vezes X, 500x. 1 vezes 32.500, 32.500. Joguei 500 para baixo. 32.500 dividido por 500, ó, cortei os zeros. 325 dividido por 5 vai dar 65 minutos. Está aí a correção dos exercícios da aula passada.